Olá, pessoal, bem-vindos ao terceiro Congresso Internacional Online da Anclivepa São Paulo. Meu nome é Bruna Escudeiro Bertoni e hoje a gente vai conversar sobre hérnia perineais, como tratamos e como operamos na rotina. Só falando brevemente um pouquinho sobre mim, eu faço parte do núcleo de cirurgia aqui da Anclivepa São Paulo, também trabalho no hospital público como contratada, tanto do centro cirúrgico quanto dos atendimentos. Também fiz a especialização de cirurgia de tecidos moles aqui na Anclivepa São Paulo. E vamos lá para iniciar a aula. Gostaria de começar falando um pouquinho sobre hérnias, tá? Então, as hérnias são qualquer defeito de espessura total que possa permitir aí a protrusão de algum conteúdo herniário, tá? E para que a gente realmente tenha hérnias, a gente precisa que ela seja composta aí por anel herniário, por saco herniário e tenha um conteúdo herniário. Então, isso faz com que as hérnias, né, sejam caracterizadas desta forma. Aqui, colocando a setinha aqui para vocês verem, a gente consegue ver o anel herniário aqui, onde forma uma fibrose em torno desse anel, onde vai ser passado aqui o conteúdo herniário. A gente também consegue ver que o saco herniário nada mais é do que uma continuação aqui do peritônio, tá? Então, ele só tem essa mudança de nome, mas pela alteração que ele sofre, né? Fica mais inflamado, mais vascularizado. Então, a gente muda a nomenclatura para ir para saco herniário, certo? Bom, pessoal, então as hérnias, elas ocorrem em locais onde a gente tem uma maior fragilidade anatômica. Então, por exemplo, onde a gente tem encontro aí de musculaturas, aponeurose se inserindo no mesmo local, locais de maior pressão, abdominal. Então, elas podem ocorrer aí em região umbilical, inguinal, perineal, inguinoescrotal, enfim, diversas áreas aí de maior fragilidade. As hérnias perineais, por sua vez, tá? Elas ocorrem aí decorrente de uma fragilidade das musculaturas do diafragma pélvico, tá? Então, aqui, nessa imagem didática, a gente consegue ver os músculos aqui do diafragma pélvico, sendo esse mais lateral aqui, o músculo coxígeo, tá? O músculo aqui no meio, o elevador do ânus, e o músculo aqui mais em contato com o reto, tá? Que ele envolve o reto, é o esfíncter anal estéreo, tá? Aqui a gente também consegue ver que temos artéria, veia e nervo pudendos, tá? Formando aqui o plexo pudendo. E aqui embaixo, não fazendo parte desse diafragma pélvico, mas estando aí, né, nesse assoalho pélvico, é o músculo obturador interno, tá? Então, a fragilidade, dessas musculaturas acaba herniando o conteúdo entre elas, podendo ser ou entre o músculo coxígeo e o elevador do ânus, tá? Ou entre o elevador do ânus e o esfíncter anal externo. Nessa outra imagem, a gente também consegue ver aqui essas musculaturas, tá bom? E também consegue ter uma noção de toda a vascularização. Então, a gente tem, né, os ramos aqui vindo da artéria lateral da cauda, os ramos da artéria glútea. Então, elas se juntam aí também, né, com a artéria pudenda, formando aí uma rede vascular importante. Por isso que nessas cirurgias acabam sendo mais cruentas, né? A gente tem bastante aí vascularização. Aqui também a gente consegue ver o ligamento sacro tuberoso, tá? Que também nos auxilia aí na cirurgia, mas a gente vai conversar melhor sobre ele. Aqui, então, dois exemplos de hérnia perineal, tá? Onde a gente vê o aumento de volume aqui ao redor do ânus, aqui também. Então, nessa área aí de fragilidade anatômica.
E quem são os pacientes que mais têm as hérnias perineais? Geralmente os machos de meia idade a idosos, inteiros, então que têm a ação hormonal, né, juntamente aí com prostatopatias, então geralmente eles têm uma hiperplasia prostática benigna, muitas vezes também tem outras causas bases associadas, então endocrinopatas, obesos, e tudo isso associado faz com que tenha uma fragilidade aí maior dessas musculaturas, né? Então, por exemplo, um animal que tenha, né, prostatopatias, ele vai causar, né, esse aumento da próstata vai fazer com que comprima mais o cólon e aí vai dificultar que o paciente consiga defecar, né? Então, esse esforço que ele vai fazer vai fragilizando cada vez mais, né, essa musculatura, junto com a ação hormonal, causando aí as herniações, tá? Trabalhos recentes também falam sobre pacientes caudectomizados, que eles, como eles não abanam mais a cauda, como se enfraquecesse a musculatura ali ao redor, né, não fortalecesse, e também pudesse contribuir aí para uma fragilidade dessas musculaturas. Outras condições, então, que também podem causar esforço para defecar, tá? Então, cistite, obstruções aí urinárias, então, desvio retal, né? Saculite, inflamação intestinal, diarreia, constipação. Então, tudo que o paciente vai acabar tendo um esforço maior ali na região perineal pode aí causar também essa fragilidade e as herniações. Bom, em relação aos sinais clínicos, o paciente aí em estágio inicial, muitas vezes é assintomático, né? Não vai demonstrar aí muitos sintomas, né? Conforme a evolução dessa hérnia, aí sim ele vai apresentando um maior desconforto, né? Mas também vai depender muito do órgão que está herniado. Então, por exemplo, né? Se a gente vai ter ali a herniação de alça intestinal, ele pode começar a apresentar disquesia, tenesmo, pode ter hematoquesia, né? Até às vezes aquesia. Se for a bexiga, ele também pode apresentar aí uma disúria, uma estrangúria, pode aí até não conseguir urinar. Então, vai depender muito, né, do órgão que está herniado. E nessa região aí do diafragma pélvico, né, os órgãos mais próximos ali, que geralmente, né, ficam herniados, são realmente, né, a alça, bexiga e muitas vezes a próstata também, tá? E também pode acontecer dessa hérnia ficar encarcerada ou até mesmo estrangulada, né? Então, o que acontece? Quando a gente tem ali a protrusão, por exemplo, da alça, né, e aí começa a ter acúmulo de fezes naquela porção, né, ela vai, como o cólon faz maior absorção de água na região, começa a acumular bolo fecal e vai acumulando, juntando gases também. Então, a gente não consegue mais fazer a redução dessa hérnia, né? E aí ela se torna uma hérnia encarcerada, né? Então ela fica presa ali. E aí isso pode acontecer também com a bexiga, né? Então é muito importante que a gente sonde esse paciente, né? Quando a gente tem aí a suspeita de estar com a bexiga encarcerada, tá? E também pode acontecer dela de começar a ter perda ali de vascularização, de viabilidade das alças, né? E acabar ficando ali estrangulado, né? Então, é aí que a gente vai até ter outros sinais clínicos mais graves, né? Já se torna aí mais um casos mais emergenciais, mas a gente vai conversar e mais para frente vou mostrar para vocês alguns exemplos. Em relação ao diagnóstico, tá? A gente precisa, então, fazer uma boa anamnese, né? Então, ali os machos, né? Aquele paciente que vai chegar. Não é que não ocorre em fêmeas, nem em gatos, mas é muito mais raro, tá, gente? O paciente realmente ali mais comum são os machos de meia idade, idosos, inteiros. O exame físico também é super importante, tá? Tanto para a gente entender,
né, juntamente com a anamnese, né, qual possível órgão está ali herniado, né, e na palpação, se ele é redutível ou não, se esse paciente está apresentando muita dor na palpação, se tem alteração de coloração, de temperatura, então às vezes começa a ficar mais arroxeado, temperatura mais quente, mostrando ali que a gente tem já uma perda da viabilidade, e aí já vai tornando aí os casos mais urgentes, emergentes, né? Exames de imagens também são essenciais, então um ultrassom abdominal completo, tá? Focando principalmente aí nas próstatas, porque nem sempre a gente tem só uma hiperplasia prostática benigna, né? Às vezes a gente também pode ter outras prostatopatias, tá? E também para avaliar o ultrassom da hérnia, tá? Da região ali perineal. Então, para a gente avaliar qual que é o lado realmente dessa hérnia, porque às vezes o conteúdo herniado fica tão pesado que ele acaba descendo, ficando mais centralizado, tá? E aí a gente não consegue, às vezes, na palpação, no exame físico, diferenciar qual lado que é. E também no ultrassom a gente consegue ter noção de qual órgão ali está herniado, tá? Aqui, um exame de raio-x contrastado, então, quando a gente identifica que é a bexiga, muitas vezes a gente faz esse contrastado para avaliar se tem alguma perfuração dessa bexiga, né, algum ponto ali de ruptura, né, que isso vai tornar o caso ainda mais aí, emergente. Agora, entramos aí no tratamento clínico desse paciente, que é super importante, tá? Estabilização para que a gente pense aí no procedimento cirúrgico. Então, controle de dor, geralmente quando eles chegam para a gente, eles não chegam na fase assintomática, né? Os tutores nem eles percebem que teve alteração, a hérnia é muito pequena, esse paciente peludo, né? Então, quando eles vêm para a gente, eles estão sentindo muita dor ali na região, aí eles já param de comer, então a gente também tem que pensar em correção da desidratação, melhorar a questão de alimentação, então entrar com uma alimentação mais pastosa, uma alimentação de alta digestibilidade, tá? Como as recovers, a AD, a gente vai então ofertar uma menor quantidade, né? Ela vai digerir ali melhor. Também pensar nos enemas, tá? Principalmente quando a gente tem ali a herniação de alça, que tem aquele acúmulo, de fezes. Então, com os enemas, a gente faz de 3 a 5 dias de enema de retenção ali, colocando tanto soro fisiológico quanto óleo mineral, né? Uma solução aí dos dois, e vai todos os dias fazendo esse enema, né? Entre 3 a 5 dias, dependendo da quantidade aí desse possível fecaloma que vai se formando. E depois a gente faz, depois desses até 5 dias aí, faz um enema sedado, onde a gente manualmente vai retirando essas fezes da ampola retal, né? Vai retirando ali o que ficou restando ali de fezes, tá? Que aí elas já vão estar mais amolecidas por conta desse enema de retenção que a gente fez anteriormente, tá? E aí sim, depois de ter feito todo esse processo dos enemas, é que a gente entra com os laxantes, né? Que aí sim a gente vai manter essas fezes mais pastosas para facilitar com que esse paciente defeque melhor e não atrapalhe também, né? Ele sinta menos dor, na verdade, para conseguir defecar, tá? E no caso aí de bexigas herniadas, também é importante que a gente faça a sondagem desse paciente, né? Tanto para a gente esvaziar, tentar reposicionar essa bexiga no local, às vezes a gente precisa até fazer uma cistocentese de alívio ali pela hérnia mesmo, né? Com auxílio do ultrassom para a gente tirar, né, esvaziar ela um pouco e aí conseguir passar a sonda, tá bom? E também já iniciar o tratamento aí das prostatopatias, então já entrar com uma finasterida para esse caso, tá? Que aí é no pré-operatório que a gente já entra, porque ela tem ação hormônio dependente.
Já na preparação do paciente para a cirurgia, tá? A gente vai pensar aí num jejum de pelo menos 12 horas, né? Para tentar minimizar o máximo possível de contaminação nessa cirurgia, né? Ela já é contaminada, já é ali ao lado do ânus, então, quanto menos fezes tiver ali, melhor, tá? Também muito importante a sondagem uretral, independente da bexiga estar herniada ou não, tá? Tanto para esvaziá-la e a gente conseguir uma redução de volume ali abdominal, facilitar a hora que a gente for reduzir essa hérnia. O decúbito, então a gente inicia com o decúbito ventral, porque primeiro a gente faz a castração e após o external, mas a gente já deixa toda a tricotomia ampla já preparada. Então, já no decúbito external, então a gente já faz a preparação prendendo, né, levantando e prendendo a cauda, né, primeiro com ou barbante ou esparadrapo, que a gente usa normalmente, posicionando o paciente com a região pélvica um pouco mais elevada, tá, gente? É um pouco. Não, a gente não pode elevar muito, né, para facilitar a nossa vida, às vezes, porque o paciente, ele vai deprimir a parte respiratória se a gente deixar ele aí com essa região pélvica muito elevada. Então, a gente, às vezes, tem que melhorar o nosso posicionamento, né? Às vezes, um banco mais baixo, ou levantar a mesa, tá? Para que a gente consiga visualizar melhor, mas sem acabar, piorando o quadro do paciente, tá? Acolchoar, tá, gente? Então, a parte de apoio dos membros, ela é muito importante, né? Lembra que são pacientes idosos, então, esse acolchoamento é bem importante, tá? Tanto se for colocar, né, na posição, então, esse membro mais estendido, ou se a gente for colocar na posição mais de sapinho, da mesma forma, a gente precisa, né, sempre priorizar aí o acolchoamento, né, na região de apoio do paciente. Bolsa de fumo, tá? Gente, sempre que a gente vai fazer as hérnias, a gente tem que fazer bolsa de fumo, né? Limpar bem ali a região, fazer a bolsa de fumo para evitar contaminação e sempre deixar um lembrete, né? De que para a gente não esquecer de tirar depois essa bolsa de fumo assim que a gente acaba a cirurgia, né? Para o animal não ir para casa, às vezes, com a bolsa de fumo, que vai piorar todo o tratamento, né? Tudo que foi feito ali por ele. Então, sempre deixar um lembrete, né, ou escrito ali no esparadrapo, enfim, de alguma forma, para que a gente lembre, tá bom? E depois a gente faz aí toda a parte de antisepsia. Então, aqui a gente vai iniciar com a orquiectomia, porque é a cirurgia limpa, né? A cirurgia mais rápida, mais simples. Então, nesse momento, até se o paciente, por um acaso, já desestabilizar nessa parte, né? A gente só faz a parte da castração e programa, né, a correção da hérnia para um próximo momento, assim que esse paciente estiver mais estável, tá? Mas a gente inicia aí pela cirurgia mais limpa primeiro. Em relação às técnicas cirúrgicas, nós temos várias opções, tá? Mas a gente vai priorizar a técnica que vai ser efetiva para esse paciente, né, para essa correção, que vai ser também menos traumática e menos invasiva, tá? Então, a gente faz a escolha da técnica pensando nesses três fatores, tá? Então, nessa imagem, mostrar para vocês aqui, então, os músculos que a gente conversou aqui do diafragma pélvico, né? E a herniorrafia simples, a gente faz a aproximação desses músculos do diafragma pélvico que se afastaram, né? Então, a gente une eles novamente, tá? Por isso, herniorrafia simples, tá bom? Então, a hérnia pode ser, né, como eu tinha falado, entre aqui o coxígeo e o elevador do ânus, ou entre o esfíncter anal externo e o elevador do ânus, e aí a gente faz a correção, então, unindo esses músculos novamente, tá? Porém, os músculos não estão lindos na hora que a gente vai fazer essa cirurgia, né? Eles geralmente vêm bem atrofiados. Então, essa técnica sozinha é muito difícil da gente fazer, tá? Geralmente a gente precisa associá-la a outras técnicas. E a técnica que a gente costuma associar
é a elevação do músculo obturador interno, tá? Então, a gente faz, sim, a aproximação, aí a herniorrafia simples, e aí a gente rebate o músculo, então a gente descola ele do assoalho pélvico e rebate ele para complementar aqui todo essa hérnia e a gente conseguir fechá-la melhor, tá? Aqui numa imagem tridimensional, a gente consegue ver que a inserção das musculaturas, elas são aí de diferentes profundidades, tá? Então, imagina esses músculos ainda atrofiados, né? Então, é muito difícil a gente usar só a herniorrafia simples. Eu mesma, fiz uma cirurgia só, que os músculos estavam ali muito, muito bonitos ainda, não estavam tão atrofiados, e foi suficiente, mas uma única vez, tá? Geralmente, né, quase 100% das vezes a gente associa, assim, o músculo obturador interno, tá? E outra coisa que a gente consegue ver nessa imagem é o ligamento aqui sacrotuberoso, tá? Que a gente também consegue usá-lo para dar uma melhor sustentação, tá? Nas nossas suturas. Então, aqui a gente consegue ver que ele passa atrás aqui do músculo coxígeo, tá? E entre o glúteo. Então, a gente entra, né, por trás aí do músculo coxígeo e passa a nossa sutura por detrás, desse ligamento. A gente não vê ele a olho nu, mas a gente consegue sentir com a mão, ele é bem firme, tá? E aí a gente passa por detrás dele e faz com que a gente tenha uma melhor segurança, tá, na nossa sutura, tá? Então, ele ajuda bastante na nossa correção das hérnias. Aqui mostrando para vocês, tá? Num cadáver. Então, aqui a gente consegue ver o esfíncter anal externo, tá vendo? Ele é largo, porém fino, tá? Aqui é claro, né? Os músculos não estão atrofiados, então a gente consegue vê-los um pouco melhor. Nessa outra imagem aqui, a gente consegue ver o músculo coxígeo e tá vendo essa fenda aqui no meio? O músculo elevador do ânus fica lá atrás, né? Então, nessa imagem aqui, a gente conseguiu tracioná-lo para mostrar na imagem, mas ele fica mais para trás, então é mais difícil visualizá-lo, ele passa mais na diagonal, tá? Aqui nessa gordurinha a gente tem o plexo pudendo e aqui mais abaixo o músculo obturador interno que a gente vai usar então para rebater e ajudar na correção dessa hérnia. Nesse videozinho eu vou mostrar para vocês. A gente consegue ver o músculo obturador interno, a gente rebatendo ele lá para cima para compor a sutura da hérnia, tá? E a gente fazer um melhor fechamento. Viu que bonito? Ele é mais robusto. Então, com a herniorrafia simples e rebatendo ele, a gente consegue ter um bom sucesso aí, no procedimento. Nessas imagens, então, mostrando aqui a incisão que a gente faz inicial em semilua. E aqui sim, como a gente visualiza uma hérnia logo que a gente abre, né? Aqui o saco herniário já foi aberto, tá? Mas é desse jeito. Então, primeiro a gente precisa, né, abrir, reduzir todo esse conteúdo, para aí sim a gente tentar identificar certinho esses músculos, né? Então, sim, ela é mais trabalhosa, dá para ver que ela é mais cruenta mesmo, né? Toda aquela vascularização que eu mostrei para vocês. Então, por isso que muitas pessoas acabam não gostando, né, de fazer essa cirurgia, porque ela realmente é mais trabalhosa. Aqui mostrando para vocês uma imagem de uma hérnia bilateral, tá, gente? Porque pode acontecer mesmo. E olha, como fica difícil às vezes identificar se realmente tem a hérnia bilateral ou se ela só está mais centralizada. E por isso a importância do ultrassom aqui da região pélvica para a gente ter certeza de que são os dois lados, né? E ou que só está mais centralizada e qual órgãos que estão herniados, tá? E aí a gente vai priorizar, né, o órgão
o lado que tiver pior, né? Então, por exemplo, o lado que tiver a bexiga herniada, é mais grave. Então, a gente vai priorizar esse lado. Por quê? É uma cirurgia demorada, é uma cirurgia cruenta. Então, a gente fazer os dois lados no mesmo procedimento, né? Sendo que é um paciente mais idoso, é, não vai ser bom para esse paciente, eles não costumam ficar bem nessas cirurgias, então a gente não costuma indicar, tá? A gente faz o lado que tá pior, né? Melhora esse paciente, né? Tira os pontinhos, agenda aí, programa para fazer o outro lá, tá bom? E aí, com isso, a gente continua todo aquele tratamento, né? Clínico associado para que o paciente se mantenha estável. Do pós-operatório. Então, a importância do colar elisabetano, né, para ele não ir lá e arrancar todos os pontos que a gente fez, né, laxantes, tá? Porém, gente, a gente não quer aquela diarreia, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado também com isso, né? A gente quer as fezes um pouco mais pastosas para facilitar, esse animal a defecar, mas não para fazer uma diarreia que vai contaminar ali todos os nossos pontos, tá? Toda a nossa ferida cirúrgica. Alimentação, manter a alimentação pastosa e de alta digestibilidade, tá? E fazer a limpeza da ferida aí pelo menos 3 a 4 vezes ao dia, ou se ele acabar defecando mais vezes, fazer essa limpeza mais vezes. E também entrar com o uso de antissépticos, né? Então, aí o mertiolate, para a gente tentar manter o máximo possível essa ferida limpa. Falando agora um pouquinho sobre as recidivas, né? Vocês costumam pegar bastante aí na clínica de vocês? Aqui no hospital público a gente acaba recebendo bastante hérnias, recidivantes, tá? Principalmente vindo de colegas, tá? Mas e aí? O que que a gente faz, né? Então, não precisa ficar apavorado, né? A gente precisa avaliar o que que pode ter acontecido aí de falha para essa hérnia ter recidivado, né? Então, fatores predisponentes, né? Causas bases que às vezes não foram avaliadas. Então, às vezes ele é um endocrinopato importante e ninguém fez, né? Ninguém realizou aí exames nele. Falhas de exame físico também. Exame de imagem insuficiente, então não foi nem feito um ultrassom, não foi avaliado o ultrassom dessa parte perineal, não viu se tinha saculação, às vezes, né, no exame físico. Então, tudo isso é importante para a gente rever e também rever se o manejo pré e pós-operatório foi feito corretamente, porque isso também, né, faz parte e auxilia a gente bastante nessa cirurgia. Correção de possíveis divertículos no reto, tá? Então, como eu falei, a palpação, né, do reto antes, né, da cirurgia, na verdade, no pré-operatório imediato, porque é quando esse paciente vai permitir uma melhor avaliação disso, né? Eles sentem bastante dor, então eles não permitem que a gente faça isso corretamente ali no consultório, né? Então, a gente tem que fazer essa avaliação no momento da cirurgia, porque se a gente avaliar que tem ali um divertículo, a gente já precisa fazer essa correção, porque senão fica acumulando fezes ali novamente, né? E ela vai forçando, ele vai forçando novamente para defecar e pode acabar realmente recidivando essa hérnia, né? E não por erro no procedimento cirúrgico em si, mas porque não foi avaliado isso antes e corrigido adequadamente, tá? E a gente também parte para as técnicas alternativas, tá? Então, a gente tem a transposição do músculo semitendinoso, uso de telas, vou falar de algumas outras também para vocês. Então, falando da transposição do músculo semitendinoso, tá? O músculo semitendinoso é um músculo que fica ali no membro pélvico, na parte caudal, tá? E ele se insere um pouco mais aqui na região medial. É um músculo bem robusto, fácil da gente identificar. E aí a gente desinsere ele e
eleva, né? Leva ele para compor a hérnia. Então, a gente faz aquela herniorrafia simples, sempre, como eu falei para vocês, e aí a gente usa ele para compor a nossa hérnia, tá? E assim, é quase 100% de certeza que essa hérnia não vai recidivar de novo se fizer o procedimento correto e se aquelas falhas forem todas, né, corrigidas, tá bom? É um músculo, uma técnica bem legal para a gente usar, tá? Mas é isso, a gente não usa ela, né, de primeira, porque ela é mais invasiva, né? Ela acaba sendo mais cruenta, então, o paciente muitas vezes pode claudicar aí no pós-operatório. Então, a gente deixa para usá-la, né, realmente como alternativa caso recidive, tá? Também tem as suas limitações. Então, pacientes condrodistróficos, onde esse músculo acaba sendo um pouco mais curto, tá? E aí ele não alcança ali para a gente compor essa hérnia. E também em pacientes atletas, né? Então, a gente tem que ver, pesar se realmente é válido para esse paciente, porque vai comprometer essa parte, ele vai precisar de fisioterapia, né? Então, outra limitação. Aqui, queria mostrar para vocês que a gente pode usar esse músculo tanto, né, do mesmo lado da hérnia, quanto a gente pode usar ele contralateral, tá? E a gente geralmente usa ele contralateral quando a gente tem aquela, aquelas hérnias que ficam mais centrais, que eu falei para vocês, quando o peso das vísceras, né, vai descolando ali o subcutâneo, elas ficam mais centrais. Então, para que a gente diminua ali o espaço morto, a gente faz, né, pega o músculo contralateral para compor, dá muito certo, tá, gente? Aqui mostrando para vocês a imagem, né, as suturas aqui dele, então fica, né, pontinhos tanto aqui no membro, quanto ali na lateral. Uso de telas sintéticas, tá? É, gente, não uso na minha rotina, tá? Ela é sim uma alternativa, mas eu não costumo usar, tá? Mas ela tá aí para caso a gente precise e é sim uma alternativa. Porém, a gente tem que usá-la, né, com cautela, sabendo a forma melhor de usar. Então, não é só colocando ela de qualquer forma ali, porque ela não é um muro, né, uma barreira que a gente vai colocar ali na hérnia, tá? Apesar dela formar uma fibrose, né, ela não tem essa função de não deixar as vísceras, né, de ser uma barreira para essas vísceras não herniarem novamente. Então, o que a gente costuma a ter recidivas até dessas telas, né, é porque as pessoas colocam ela de qualquer forma e criam um tecido fibroso ali, que muitas vezes até acaba formando biofilme, forma fístula, e a gente tem que, né, tirá-la, porque só o tratamento clínico não resolve, tá? A gente precisa tirar essa tela que está contaminada, tá? Não é rejeição, tá? Não é rejeição à tela, e sim por contaminação. Também é importante que a gente coloque a tela sempre por dentro do músculo, tá? E aí, né, por trás do músculo. E aí isso complica porque os músculos estão todos atrofiados, então isso dificulta muito da gente conseguir fazer corretamente, tá? A forma mais segura de utilização da tela seria a gente colocá-la em formato de cone, tá? Onde a gente consegue colocá-la preenchendo o canal pélvico e não deixando com que as vísceras venham aí pro local de fragilidade anatômica, tá? E aí a gente consegue ter uma menor superfície de contato e recobrir essa tela com a musculatura. Então, a gente diminui também a chance de contaminação, tá? Aqui deixei para vocês esse exemplo. Olha, a gente faz esse cone, dá alguns pontinhos na tela, tá? E faz a colocação dela, né? Então, ela não fica um anteparo, né? E sim um preenchimento ali do canal pélvico. Esse trabalho recente, né, que saiu aí em 2022, já fala que eles estão trabalhando aí para fazerem malhas absorvíveis
e também com medicação, né, em bebidas, em medicamentos, então antimicrobianos, anti-inflamatórios, né, que talvez aí futuramente facilitem, né, a colocação dessas telas, né, então é uma coisa para a gente ficar aí de olho atento a essas novas possíveis tecnologias. Outra alternativa que a gente tem também é a utilização das túnicas vaginais, tá? Então, já que a gente já vai fazer a castração, a gente usa a túnica vaginal para recobrir ali a hérnia, ajudando também a compor, tá? Essa região, toda essa sutura do diafragma pélvico. E como ela, né, é um material próprio do paciente, né, a chance de rejeição é bem menor. Aqui o exemplo para vocês da colocação, túnica. Outra alternativa que a gente tem é o uso de retalho de fáscia muscular, tá? As fáscias musculares, elas são, né, bem fortes, então elas dão uma boa sustentação para nossa hérnia, tá? Para nossa correção. Então a gente costuma utilizar aí na lateral dos membros ou até ali glúteo, tá? E aí a gente rebate, né, ali para a região da hérnia e sutura novamente ali, sempre fazendo, né, herniorrafia simples e fazendo, né, um flap dela ali na região para compor, então, a nossa sutura. Outra opção que a gente tem também, alternativa, são as organopexias, tá? Principalmente, gente, quando a gente tem uns casos em que a gente não consegue mais operar o paciente, então o paciente às vezes tem comorbidades que não permitem que eles passem tanto tempo anestesiados, né? Ou às vezes o tutor já não quer mais que faça esse procedimento, né? Que mexa uma hérnia que já recidivou mais de uma vez. Então, a gente tem a opção, né, de fazer ou uma colopexia, uma deferentopexia, ou associar as duas, né, para tentar evitar, né, que pelo menos o cólon e a bexiga vão aí para a hérnia, tá? Para o local da hérnia, né, diminuindo, então, esse conteúdo herniado. Então, é uma técnica aí bem legal que a gente tem também nesses casos em que, principalmente, que a gente não consegue mais operar. E, só para finalizar, vamos relembrar aqui, muito importante, então, uma boa anamnese desse paciente, um bom exame físico, fazer os exames sempre, sempre, sempre de imagem, eles são imprescindíveis, tá? Estabilização desse paciente, avaliação se é um procedimento que deve ser urgente ou emergente, tá? Fazer o manejo pré-operatório correto, né? O tratamento cirúrgico adequado, né? Então, utilizando as técnicas aí que vão ser menos traumáticas, menos invasivas e vão ser muito efetivas, né, para que a gente tente evitar aí as recidivas, tá? E, claro, os cuidados pós-operatórios aí corretos para que esse paciente fique bem depois. Bom, pessoal, queria agradecer a presença de vocês até o final da palestra. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aí nos comentários, tá bom? Ou se não, também me mandar mensagem aí via Instagram, tá bom? O meu arroba é Bruno_Escudeiro e a gente vai conversando por lá também, tá bom? Beijo!